Se a palavra do meu Deus estiver em mim, e se eu estiver na palavra do meu Deus, pedirei o que quiser e Ele me dará, pois Deus ama todo aquele que ouve a sua voz e vive em retidão, e que não deixa cair, mas tem no coração as palavras que são vida e que nos traz a perfeição. E diz assim a palavra sagrada que o apóstolo Paulo escreveu em 2 de Timóteo, no capítulo 1, o versículo 9. Vamos ler, irmãos? Que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Pois Deus ama todo aquele que ouve a sua voz e vive em retidão, e que não deixa cair, mas tem no coração as palavras que são vidas e que nos traz a perfeição. Pai Santo, fala aos nossos corações essa boa doutrina, Senhor. Fala aos nossos corações ensinos que vêm diretamente dos céus, que vêm do teu coração para os nossos corações. Fala-nos, Senhor, os caminhos que devemos andar, e alegra-nos com esta palavra que é predestinada de sabedoria. Usa-me como instrumento em tuas mãos, que eu dê, Senhor, cada dia mais ênfase sobre a beleza da graça, porque não há outra palavra igual a essa. Que a minha suficiência, que a minha sabedoria venha de ti, em nome de Jesus. E o povo de Deus diga amém. Muito obrigado, meu maestro. Amados, predestinados, deuses, santos, irrepreensíveis, nascidos para vencer. Eu me dirijo a você, a minha primeira palavra antes de entrar aqui na minha homilia, fazendo uma colocação interessante. Irmãos, eu às vezes fico assim, nós que conhecemos a graça de Deus, quando falamos de diabo, não é? Diabo, demônio, para nós é uma página tão virada, tão ultrapassada, que quando a gente volta a falar, eu até me sinto mal em falar. Não gosto de falar não, porque para mim é uma coisa que... Mas infelizmente, irmãos, vira e mexe, eu escuto na igreja pessoas no nosso meio que ainda têm dúvida com relação ao diabo. Engraçado isso. É uma coisa que parece que ele está destruído, amarrado, desgraçado, sabe? Mas parece que de vez em quando ele se solta um pouquinho e se intromete. Que coisa. E hoje, eu estou fazendo uma recapitulando essas mensagens que eu já falei, e eu vou falar um pouco sobre esse assunto. Mas Deus, Ele é soberano, irmãos. Não é eu, não é... E as pessoas que eu queria que estivessem hoje aqui, que falam, que acreditam nisso, Deus não permitiu que elas estivessem aqui. Que coisa engraçada. Preparei para poder tirar muitas dúvidas,
Pelo menos é o que eu sei, né? De repente aqui tem muita gente que tem as mesmas dúvidas. Estou falando pelo meu conhecimento. Jesus, sabe? Mas, eu vou falar, talvez para os irmãos aqui, é um mingauzinho, é leite ainda com água, bem fraquinho. Bom, temos desfrutado, irmãos, de verdadeiros banquetes espirituais ao longo desta série de mensagens. Quinta-feira, quarta-feira mesmo, sinceramente, eu já assisti e voltei a assistir. Pense numa palavra de quarta-feira, assista. Mensagem, a beleza da graça, parte 6. Meu Deus, eu já assisti umas 3 vezes. Tremendo, eu fico olhando assim, eu digo a você com muita alegria, com muita humildade. Se eu tivesse um pastor, como aquele que eu assisto, sabe, no site, no nosso site, eu dizia, que pastor? Eu fico admirado mesmo com o ensino. Abençoado, parece que... Olha, se você observar, eu não sou supersticioso não, irmãos. Eu estava dizendo a Angélica, olhe na imagem depois, aqui forma uma imagem no vídeo, como se fosse uma grande cara, e uma boca e um nariz. Depois você observe. Não é superstição não, por favor. Aí às vezes eu estou ali, e parece que não é eu falando, é Deus falando através da minha boca, eu fico, Jesus. Então, quarta-feira passada foi uma palavra tremenda. Então, nós estamos aqui desfrutando desta série de mensagens, que foi motivada por Deus, irmãos, para refutar este livreto, né, no qual tem como título A Desgraça da Graça. Eu estou motivando as pessoas que estão pela internet, e os irmãos que ainda não assistiram a série de mensagens, que assistam o nosso site. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, hoje é a 7ª. Olha, sinceramente, uma delícia. Assista no nosso site, cristovivefortaleza.com. Assista. Pois bem, vamos continuar. Gostaria de fazer um retrocesso, né? Retroceder aos primeiros passos dessa mensagem. Por favor, dê ente aí, meu querido filho. Olha só, nós começamos a tratar dessas afirmações que está escrito nesse livreto. Uma delas é: aqueles que são de Deus jamais evitam o sacrifício, porque sabe que ele foi e é, e sempre será o preço daquilo que se quer conquistar. Assinado quem não conhece a graça. Dizendo que o sacrifício é a forma de se conquistar algumas coisas de Deus. Nós já debatemos isso. Outra frase é: não, meu amigo, não caia nessa balela de que sacrifício nunca mais. É justamente isso que o diabo quer, que você não faça nenhum sacrifício, porque agindo assim, você não vai conquistar nada. A outra frase: é preciso fazer o contrário daquilo que o inimigo deseja, o diabo. Quanto mais se aproxima o dia da volta do Senhor, mais sacrifício nós temos que fazer para manter a fé viva e forte e saudável. Olha, a outra frase: o sacrifício é a maior distância entre o querer e o realizar. A menor distância entre o querer e o realizar. É ele que caracteriza a fé sobrenatural, conforme nos ensina as Escrituras. Aí era para ter 2 pontos, abre aspas. Não, dentro. Não foi por obras que o nosso pai Abraão foi justificado, porquanto ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque. Vês como a fé operava justamente com a sua obra. Com efeito, foi pelas obras, isto é, por meio do sacrifício, que a fé se consumou. Então, nós já, em 6 mensagens, nós já refutamos isso aí, e eu vou, na próxima quinta-feira, continuar. Eu vou agora só relembrar o que nós calamos a boca com a palavra da verdade. Só para relembrar. Irmãos, em primeiro lugar, você tem que conhecer o que significa a graça de Deus. O que é a graça? E nós falamos aqui. O que é a graça? Alguém lembra? Por isso que é bom repetir. A graça é a vida que Deus nos deu. Vida outra vez. Isso é a graça. Vamos ver. Em Efésios, no capítulo 2, versículo 1 e versículo 5, diz assim o apóstolo Paulo: Ele vos deu vida
estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça, sois salvos. Nos deu vida outra vez, irmãos. Estávamos mortos. E quem foi que nos matou? Alguém lembra? O pecado de Adão. Quem nos matou? O pecado de Adão. Romanos capítulo 5, versículo 12. Portanto, assim como por um só homem, Adão, entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Versículo 18. Pois assim, como por uma só ofensa veio o juízo sobre os homens para condenação, assim, do mesmo jeito, também, por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Então, da mesma forma que veio a morte, da mesma forma veio a vida. Da mesma forma que veio o pecado, a condenação, da mesma forma veio a graça, a justificação. Estávamos mortos, ele nos deu vida outra vez. Em João, no capítulo 1, versículo 17, eu quero aqui adiantar, por causa do horário da ceia, diz assim: porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, não foi, igreja? A graça e a verdade vieram por meio de Jesus. A graça e a verdade. Jesus trouxe a graça, como Adão trouxe o pecado, a morte. Mas onde reinou a morte, o pecado, a Bíblia diz o seguinte, em Romanos, no capítulo 5, versículo 19 e 20, diz assim, vamos ler juntos, vamos lá? Porque pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornaram justos. Versículo 20. Sobreveio a lei para que avuntasse a ofensa. Mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então a lei veio para avuntar, para aparecer, ficar mais clara. Olha, existiam os erros, mas os homens não sabiam que erros eram esses. A lei veio dizendo assim, não matarás, não roubarás, não mentirás, não pode, isso avuntou. Veio a graça, e superabundou e tirou isso de nós. Em Efésios, no capítulo 2, versículo 8, diz, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Então, olha, irmãos, o pecado, a morte veio pelo Adão, a graça veio por Jesus, do jeito que veio o pecado a nós, sem a gente querer, da mesma forma veio a graça a nós, sem a gente ter feito nada. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é um dom de Deus, não de obra. Deixa eu falar aqui para os irmãos, que aqui todo mundo conhece. Não de obra, para que ninguém se glorie. Pastor, que obra é essa? Seja ela qual for, até um pensamento. Sabe de uma coisa? Eu acho que eu vou ser salvo. Se você pensar que se você vai se salvar, pensar é obra. Não existe. Ah, porque eu criei, eu fui salvo. Não, amado. Isso foi imputado, o crer é imputado. Foi Deus que imputou a você a crer, o dom da fé. Então, abençoados, olha, não existe, não há nada, nenhuma ação nossa para que nós fôssemos salvos. Assim é que podemos definir a graça de Deus, irmãos. A graça de Deus é um dom de Deus. Não tem nenhuma interferência, nem nossa, nem de nada neste mundo. Como também o pecado veio a nós sem nenhuma interferência nossa. Isso aqui eu já estou cansado de repetir. Olha, todo mundo do mundo religioso acredita que Adão pecou, todos se tornaram pecador. É mesmo, é. Todo mundo acredita nisso. Mas tu fizesse alguma coisa, não, foi Adão. Mas se Adão errou, todo mundo errou. Quer dizer que você é pecador? Sim. Por quê? Porque Adão pecou muito bem. Veio Jesus e obedeceu a Deus, e Deus teve isso como justiça, e assim como entrou o pecado, entrou a graça à vida. Você, não, para mim ser salvo, se eu não levantar minha mão, se eu não orar, se eu não pagar o preço, é uma loucura isso.
Então a graça é isso. Uma coisa é a graça, outra coisa é o evangelho. Quem é de Deus, irmãos. Nasce de Deus. Vive no império das trevas, até que um dia ouve a verdade e obedece à verdade e se converte. Quem é de Deus é de Deus. Mas pode, às vezes, um filho de Deus viver toda a sua vida, nascer e morrer no império das trevas. E outro dia eu escutei um pastor que não tem conhecimento da graça, falando, eu já falei aqui, dizendo assim, irmãos, olha, quando a gente morrer, nós vamos ter duas surpresas. Um grande pastor aqui, uma igreja enorme aqui do estado do Ceará. Nós vamos ter uma grande surpresa. Aí eu disse, poxa, quais são as surpresas? Primeira surpresa, irmãos, é quando você chegar no céu, você vai encontrar pessoas que você jamais imaginava lá no céu. Como? Tem muitas pessoas que bebia, que fumava, que pulava, dançava, fazia tudo que não presta. E quando você chegar no céu, a primeira pessoa que você vai encontrar ela lá, você vai ficar surpreso. Aí eu disse, pronto, ele vai falar de predestinação, né? Aí sabe como foi isso? Foi a fé que ele tinha, a fé salvadora, na hora de morrer. Antes dele bater a cabeça no meio-fio, ele disse, eu aceito Jesus, eu aceito e aceitou. E também você vai ter uma surpresa de irmãos, que você vai ficar surpreso, chegar no céu, aquele irmão que estava com você 60 anos dentro da igreja, ele não está lá no céu. Por quê? Porque a fé dele não foi salvadora. Olha, imagina a pessoa passar 60 anos dentro da igreja, hein, irmão Costa? Orando, jejuando, subindo um monte, dando dízimo, sabe? Bem certinho. Aí porque ele não foi firme até o final, olha que loucura, não conhece o que é o poder de... Quem é de Deus, nasce de Deus. Mas note que João disse que Jesus trouxe não só a graça, mas também a verdade. Nós já aprendemos isso aqui. Quer dizer que até Jesus vir, não havia a verdadeira verdade. Jesus trouxe a graça e a verdade. Pastor, que verdade é essa que Jesus trouxe? A Bíblia diz que a lei era a sombra do verdadeiro. O verdadeiro é o que Jesus trouxe e ele entregou a Paulo. Olha o que ele diz em João capítulo 17, versículo 17. Diz, ele na oração dele, disse Jesus, Pai, santificai-os na verdade. Vamos ler? A tua palavra é a verdade. Agora, que palavra é a verdade? Porque se você vê, Jesus falando lá em Mateus, ele diz assim, a Bíblia diz que as escrituras, eu já ensinei isso aqui, às vezes a gente tem que repetir, as escrituras foram inspiradas por Deus, irmão. Inspiração é uma coisa, mas a graça, o evangelho da graça, ela não foi inspirada, ele foi revelado a Paulo. É diferente. Inspiração, até um compositor, um músico, um cara que escreve música, ele por inspiração, amando uma menina, uma mulher, ele faz cada música linda, por inspiração. Por inspiração, Deus inspirou os homens a escrever as escrituras. Agora, revelação só foi dada a Paulo. Paulo disse que ele foi ao terceiro céu e recebeu de Jesus ressuscitado. Ele diz, o que eu recebi, eu vos entreguei. O evangelho que eu vos anuncio, eu não recebi de homem algum, mas recebi direto do Senhor Jesus Cristo. Olha, e quando Paulo se converteu, Jesus já tinha morrido há mais de 30 anos. Então ele recebeu de Jesus ressuscitado. Quem está entendendo, diga amém. Isso é importante. Em Efésios, no capítulo 1, versículo 13, Paulo diz, olha o que Paulo diz. Em quem também vós, igreja evangélica, Cristo vive fortaleza, depois que ouviste o quê? A palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação. Veja bem, Jesus trouxe a graça e a verdade. Um dia Pilatos, vem cá, tu é rei? Sou. Eu vim para isso, dar testemunho da verdade. Aí Pilatos disse, que verdade? Jesus ficou silêncio. Pilatos, doido para saber da verdade, ele disse, não é para tu não, macho. Para tu não. Mas a Paulo, ele revelou, Paulo disse assim, olha, o evangelho da vossa salvação, a palavra da verdade, tendo nesse evangelho crido,
foste selado com o Santo Espírito da promessa. Então isso aqui, Jesus trouxe a graça e a verdade. E a verdade é o evangelho que Paulo ensina. Agora, esses homens que escreveram isso aqui, olha, eles acreditam, por não conhecer o que Jesus veio fazer, que há um diabo desejando e fazendo o que quer. E você que não assistiu, assista a 3ª e a 4ª mensagem, que eu dou uma aula sobre isso aí. Ah, o diabo quer. O diabo não quer nada. O diabo é um gatinho. O diabo foi um gatinho desdentado. Hoje não tem força nenhuma. Mas tem gente no nosso meio ainda que está achando que o diabo pode alguma coisa. Não pode nada, irmãos. Tem gente que se deixa levar. Pastor, eu vou falar um pouco sobre isso. A beleza da graça nos mostrou outra coisa. O diabo não pode nada. Só para lembrar, eles dizem que o diabo é o príncipe deste mundo. Quem escreveu isso aqui, e as igrejas evangélicas, estão todo mundo voltado, cuidado com o diabo, que o diabo é o príncipe deste mundo. O mundo jaz no maligno, é verdade. Mas que diabo é esse? Vamos, segundo a palavra, em João capítulo 12, o versículo 31 e 32, Jesus, ele fala o seguinte: chegou o momento de ser julgado o quê? E agora, o seu príncipe será expulso. Eu botei entre parênteses aqui em branco, porque não está no original, foi eu que coloquei. Esse agora foi o ano 30 da era cristã, ano 33, era 33 aí. Quando Jesus falou isso, ele estava com 33 anos. Agora, chegou o momento do seu príncipe ser expulso. Há 2000 anos atrás, agora, era naquele agora, não é esse agora. Versículo 32 diz assim: e eu, Jesus dizendo, e eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Versículo 33, isto dizia, significando de que gênero de morte estava para morrer. Ele disse assim, olha, chegou o momento do príncipe deste mundo ser julgado. Que momento? O momento da cruz. Chegou a grande hora, que na cruz eu vou, destruir esse caba da peste. 1 de João, no capítulo 3, versículo 8, olha o que o apóstolo João escreveu. Ele disse, aquele que pratica pecado procede do diabo. Pastor, mas ele está destruído? Explico já. Porque o diabo vive pecando desde o princípio. Claro. Ele, para isto, se manifestou o Filho de Deus. Para o que, igreja? Para destruir as obras do diabo. Jesus veio ao mundo, a Bíblia diz que ele veio para fazer isso. Ele se manifestou para destruir as obras do diabo. Aí esses cabras que não conhecem dizem, irmãos, nós temos que lutar contra o diabo. Olha, eu conheço aqui, tem pastores que conhecem os diabos dos quarteirão, né? Havia uma época aqui, uma igreja aqui fazendo um movimento para destruir os diabos dos quarteirões. Sabia o nome, aqui é seu não sei o que, aqui não sei, saía dizendo de madrugada para destruir os diabos dos quarteirões. Jesus veio, se manifestou, tomou forma para destruir, e os caras dizem que não destruiu. Então aí, destruindo o diabo, porque não conhece a palavra da verdade. Em Hebreus, no capítulo 2, versículo 14, a palavra da verdade diz o seguinte: visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, deste também ele igualmente participou, para que por sua morte, que morte, igreja? Morte de cruz, que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Irmãos, ele veio, se manifestou, e ele disse, chegou a hora. Os discípulos, hora de quê? De eu morrer. Aonde? Na cruz. Para quê? Para destruir o diabo. Chegou a hora dele ser destruído. Aí Paulo diz, ele veio e ele tomou forma, tomou carne, comeu, bebeu, fez tudo que o homem fez, e um dia sangrou na cruz para destruir o diabo. Aí os povos dizem hoje, não destruiu. O Jesus é um tremendo fraco. O que eles fazem, o que eles dizem com essas loucuras, é que Jesus é um Deus fraco, que não fez nada. Ou você acredita ou não acredita, nós vivemos por fé, e a fé que é dos eleitos diz, ele destruiu, ele catagel. Não conseguiu, o diabo não prevaleceu, quem prevaleceu foi o valente. Que valente, pastor? Lucas capítulo 11, versículo 20, isso aqui é uma situação interessante. Jesus começou a expulsar demônio naquela época, antes da cruz,
expulsar demônio. Os caras que é dessa turma, hoje eu estou chateado. Os caras que é dessa turma aqui, naquela época, começou a dizer que Jesus estava expulsando o demônio com o dedo do diabo. Ele é um demônio maior, é o Beelzebul, é o chefe do demônio, olha. Ele expulsa os demônios porque ele é o chefe. Jesus com raiva falou assim, olha, um reino dividido não subsiste. Se eu estou destruindo o diabo, é com o dedo de Deus. Aí ele diz essa frase, se porém eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente é chegado o quê? O reino de Deus sobre vós, rapaz. O reino do diabo vai ser tirado. Chegou a vez, a nossa vez, chegou a nossa hora. Ele diz, quando um valente, bem armado, guarda a sua própria casa, fica em segurança todos os seus bens, não é? Volte lá. Quando um valente, o cara é macho, ele diz assim, na minha casa ninguém entra, quem manda aqui sou eu, e tudo não está guardado, é verdade, Jesus disse. Aí, versículo 22, ele diz assim, sobrevindo, porém, o mais valente, eis aqui o mais valente, Jesus, sobrevindo o mais valente do que esse aí, vence-o, tira-lhe a armadura em quem confiava e lhe divide os despojos. O que é dividir os despojos? Era normal, quando alguém guerreava e era vencido, todos os seus bens, as suas riquezas, era dividido entre aqueles que venceu. Ele falou, chegou o mais valente, e vai dividir, vai tomar ele, vai fazer dele um gatinho desdentado. Pastor, quando foi que isso aconteceu? Paulo diz, a verdade da graça diz, a beleza da graça diz. Colossenses no capítulo 2, versículo 14, 15 diz, tendo cancelado Jesus o escrito de dívida que era contra nós, o que constava de ordenança, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, fazendo o quê? Encravando na cruz. Então, isso aqui, Paulo está dizendo, olha, irmãos, existia um diabo com acusação, nos acusando, dizendo, isso, Jesus foi lá, pegou tudo, não é? Removeu, tira tudo aí, tira, limpa, tem alguma coisa, tem alguma dívida, os meus filhos, o meu povo tem alguma coisa que prejudica eles, não, tem um negocinho ali, tira para cá, tudo, não pode ficar nada, botou tudo num saco grande, e chegou na cruz, cada martelada daqueles carrascos, que enfiava aqueles pregos nos pés e na mão de Jesus, cada martelada daquela era cravando que era prejudicial para mim e para você, irmão. Foi isso que ele veio fazer, para isso ele se manifestou. Versículo 15 diz assim, e despojando, lembra que ele falou? E o mais valente divide o despojo. E despojando os principados e as potestades, publicamente o expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Jesus triunfou na cruz, você que está pela internet, triunfou sobre o diabo. Mas você vai dizer aí, pastor, como é que se explica então aquela palavra da Bíblia que diz, o diabo está ao derredor querendo destruir? Se Jesus veio, se Jesus se manifestou, se Paulo está dizendo que ele venceu, ele na cruz do Calvário encravou, destruiu o diabo, por que é que a Bíblia diz que há um diabo ao derredor querendo comer a gente? Querendo nos destruir? Eis aí uma grande pergunta, não tem conhecimento. 1 de Pedro, no capítulo 5, versículo 8 diz, Pedro diz, sede sóbrio e vigilante. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão. Anda como um leão que ruge, procurando alguém. Vixe, meu irmão, os cabas pegam isso. Esses cabas aqui, pega isso e diz assim, cuidado com o diabo que está ao derredor, feito um leão, querendo destruir. Meu irmão, quem não conhece a graça de Deus,
treme. Ai, meu Deus. Naquela encruzilhada, o diabo daquela encruzilhada deve ser aquele leão grande. E lá, a minha vizinha lá, quando vai para a encruzilhada, leva aquele despacho, o diabo dela deve ser um dos leões grandes. Fica todo mundo acreditando nisso. Por quê? Não conhece a verdade do evangelho, irmãos. Não conhece dividir os pactos. Por isso que eu digo, assista nossas mensagens. Por isso que a graça é bela. Paulo nos convida a ser inteligente. Paulo convida os filhos de Deus, você que está pela internet, que acredita que há um diabo ao derredor, ele convida você a ser inteligente, sábio. Em Romanos, no capítulo 12, versículo 1, Paulo diz: rogo-vos, eu clamo, eu apelo, irmãos, pela misericórdia de Deus, por favor, que vocês apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto inteligente. Eu botei entre parênteses, inteligência. Seja inteligente, vamos ser racionais. Imagine um diabo ao derredor querendo bramar como leão. Se você acredita nisso, você está colocando o diabo ao mesmo nível de Deus. Um diabo que é onipresente, está em todos os lugares ao mesmo tempo. Então o diabo está aqui ao nosso derredor, querendo nos bramar como leão, e está lá em Pernambuco, está lá no Rio de Janeiro, está lá em Tóquio, está lá, olha. Se você achar que o diabo está ao derredor, você está igualando o diabo a Deus. E a Bíblia diz que só há um onipresente, onisciente e onipotente. O diabo é nada. Como é que... Pastor, o que é que Pedro quis dizer com isso? Primeiro, que Pedro não conhecia nada da graça. Que Pedro conhecia era muito diabo. Conhecia de diabo demais. Tiago, Pedro, João não conhecia a graça. A graça, a verdade foi dada a Paulo. Jesus trouxe a graça e a verdade, o evangelho da graça foi dado a Paulo. Pedro, João e Tiago conheciam muito de diabo. Muito, eles eram profissionais nisso. E esse povo segue esse pessoal. Não conhece. Ele não pode estar em todo lugar. Eu já disse, eles não conhecem. Por exemplo, né, irmãos, você vê, quando as pessoas falam do diabo, alguns dizem assim: eu vi o diabo. Pode observar, ninguém pinta o diabo do mesmo jeito, né? Um diz assim, ele tinha 7 cabeças, outro diz não, só tinha uma, outro diz não, era o pé rachado, não, outro dia tinha um tridente. Cada um cria de um jeito. Primeira coisa. Segunda coisa, irmãos, todo mundo julga a culpa no diabo. Foi muito bom. Veja, toda desgraça que existe no mundo é culpa do diabo. É de fato. Mas que culpa é essa? É um ser que promove as desgraças do mundo? O que é que a Bíblia diz? Em 1 de Coríntios, as pessoas dizem assim: eu fui tentado por diabo. Você matou. Ai, naquela hora o diabo entrou em mim, me tentou e eu matei. Tentou? O diabo te tentou para ser um homicida? A Bíblia diz o seguinte, a graça de Deus diz o seguinte. Em 1 de Coríntios, capítulo 10, versículo 13. Não vos sobreveio tentação que não fosse... Opa! Então a tentação não é de diabo, a tentação é humana. Aí aqui, na nossa igreja, nas igrejas em graça, o ser humano, ele assume a sua responsabilidade. Aqui ninguém entra na minha sala para dizer: pastor, eu adulterei, eu roubei, eu matei, eu menti, eu fiz o que não prestava, porque foi o diabo. Ele comigo, ele não pega isso comigo aqui. Todas as igrejas por aí aceitam. A pessoa faz, rouba, mente, trai. Aí depois que a coisa pega, que ele é descoberto, que ele é desmascarado. Ô presbítero, o que foi que houve? Não, me pegaram fazendo isso, sei o quê. O diabo me deu uma rasteira. O diabo não dá rasteira em ninguém, que dá rasteira é você mesmo.
Aí os irmãos não têm coragem de dizer, aí diz que ele quer que a gente jejue. O diabo quer que a gente não jejue, não faça sacrifício. O diabo, isso eles estão querendo é direito de fazer o erro para que a gente diga, toda tentação é humana, rapaz. Se você está fazendo a besteira, porque a Bíblia diz que você foi tentado na carne. A sua carne queria. Ai, como é bom. Eu deixo ou não deixo? Eu vou ou não vou? Eu estou com medo. Eu vou ou não vou? Eu estou com medo. E termina. Aí quando vai, e agora? Não posso nem dizer o pastor que foi o diabo, e agora? Tem alguns que saem da igreja, irmãos. Tem muita gente aqui que vupo, porque estava próximo de ser desmascarado. Estava pelo fio para ser desmascarado, já estava na hora de eu chamar para conversa. Estava na hora de eu dizer, vem cá, ó, como é a história aí? Vamos agir assim. Estava na hora. Aí viu que, meu Deus, o pastor vai me chamar para as conversas, e eu vou dizer o quê? Olha aí, ó. É verdade, abençoados. Isso é a grande verdade. Toda tentação que vem é humana, não é diabo. Nós somos seres espirituais. Quem crê nisso, diga amém. Deus é espírito, nós somos seres espirituais. O nosso diabo é outro. Somos o espírito revestido de carne. No Salmo 139, versículo 16, aí nós nos entendemos. Disse o salmista, os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Olha aí. Os teus olhos me viram informe. Um espírito sem forma. Um espírito sem forma, sabe? Um plasma. Tem um texto que diz assim, a tua palavra me plasmou. Tu me coalhaste como leite. Um espírito sem forma, ele diz assim, os teus olhos me viram ainda sem forma. E antes de eu nascer, tu no teu livro de vida dos viventes, dissesse quantos dias de vida eu ia ter. Que maravilha, irmãos. Só a graça nos ensina isso, que você é um ser espiritual. Esses homens dizem não, que você é um corpo que tem um espírito. Contrário. No capítulo 10 de Jó, versículo 11, Jó diz assim, de pele e de carne tu me vestistes, e de ossos e tendões me entretecestes. Assim como todo mundo participou de carne e sangue, os filhos, ele também participou de pele e de carne. Nós éramos seres espirituais. E esta carne que nos foi revestida, ela foi contaminada com o erro de Adão. Escute o que eu quero ensinar a você. Você que está pela internet. Ela foi contaminada com o erro de Adão. E essa carne, Jesus diz que não serve para nada, irmão, nem para o fogo. A carne para nada aproveita. Essa carne ela foi tão mal contaminada que nós chamamos ela de diabo. Entenda o que eu vou lhe dizer agora. Essa carne é tão ruim que é chamada de diabo. Vou lhe explicar. João no capítulo 6, versículo 63, disse o Senhor Jesus: o Espírito é o que vivifica. A carne é o quê? Para nada. Mas não serve para nada. Só serve para doença, para engordar, colesterol, problema de coração. Para nada, irmãos. A carne não serve para nada. Em 1 de Pedro, no capítulo 3, 21, Pedro diz assim: a qual, figurando o batismo, agora também vos salva, não sendo o quê? A remoção da imundícia da carne. Irmão, essa imundícia nunca é removida. Olha, agora também vos salva, não sendo a remoção da imundícia da carne, mas a indagação de o quê? Uma boa consciência para com Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo. Essa carne é carne de imundícia. Ela nunca se remove, irmãos. Eu já ensinei isso aqui. O grande inimigo nosso chama-se essa carne. Abençoado, você está aqui amando. Glória a Deus, amando, abraçando. Amanhã, você está odiando aquele que você amava. Em 3 minutos. Hoje você está dizendo assim, esse pastor é
tudo da minha vida. Pastor Cláudio, olha como eu te amo. Irmãos, olha, eu já passei por cada um aqui. Pastor, Deus me disse que o Senhor mudaria a minha vida. Foi mesmo, irmão. Quando eu entrei nessa igreja aqui, pastor, quando eu olhei para o Senhor, eu me arrepiei todinho. O meu espírito com o seu espírito disse para mim que o Senhor era o homem que mudaria a minha vida. Glória a Deus. Aí o pastor ainda bestalhado naquela época. Quer que eu possa te ajudar? Arruma um emprego para mim, pastor. Só se for agora. Irmão, pense no trabalho, irmão. Vou botar na justiça. O senhor queria tirar o dízimo. Olha, chegou a dizer, nem gosto nem de falar. Carne de imundícia, irmãos. Não se converte nunca, irmãos. Ama hoje, odeia amanhã. Bem ligeirinho. Por isso que Paulo disse, irmãos, essa carne, esse corpo, para nada aproveita, Jesus disse. Aí Paulo disse, por isso que é necessário que esse corpo seja transformado. Em 1 Coríntios, no capítulo 15, versículo 53, Paulo disse, porque é necessário que este corpo corruptível se revista de incorruptibilidade. E que o corpo mortal se revista da imortalidade. 54. E quando este corpo de imundícia, que nada serve, para nada aproveita, quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita, tragada foi a morte pela vitória. Esse corpo tem que se transformar. Esse corpo não presta para nada. Irmão, é sério. Escuta o que o Espírito está dizendo. Este corpo é o nosso diabo, que está ao nosso derredor. Não é um diabo, um leão. Ele está ao nosso derredor. Olha, você é um espírito, está revestido com esse. Olha, onde você está, está todo mundo olhando para você. E você pode ser santo com o corpo honrar a Deus, ou pode dar lugar ao diabo. Paulo diz, não dê lugar ao diabo, dá lugar à carne. E matar, roubar, mentir, fraudular, se embriagar, se prostituir, cheirar, comer pedra. O nego agora não cheirando mais não, estão comendo. Gálatas no capítulo 5, versículo 19, Paulo diz, olha irmão, ora, as obras da carne são conhecidas. Elas são demoníacas. É demônio, é diabo puro a nossa carne. São prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, ciúme, iras, discórdia, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonaria e coisa semelhante a esta. Coisa semelhante a esta, e etc, etc e tal. Já disse e volto a repetir, quem pratica isso, está dando lugar ao diabo. Quem pratica isso está dando lugar ao diabo. O diabo está vencendo na sua vida. Eu já disse uma vez aqui, Ângela, lembra? Ângela, pastor, não entendi aquela sua palavra. Uma vez eu me peguei maquinando algo, irmãos. Eu que sou vigilante, maquinando. Eu faço assim, aí ele age assim, aí eu dou-lhe aqui, ele cai aqui. Foi, irmão. Me peguei maquinando uma arma. Vou armar. Quando eu percebi, sai de mim, Satanás. É isso, sai de mim, Satanás, né? Um espírito dizendo, ei, vai para ali. Ei. Não existe isso. O Senhor Jesus já venceu na cruz. Esse cabo está destruído. O que existe é essa carne contaminada, que será transformada. Haverá um novo corpo. Quem não sabe, tem que pagar sacrifício, tem que pagar preço, tem que não sei o que, não conhece. É isso aí, você quem pratica isso, não herda o reino. Quem escreveu isto, está na carne. Onde há carne, há corrupção.
a trevas, a império das trevas. E ele nos tirou do império das trevas. Quem está na carne vive em bebedice, em glutonaria, em ódio, inveja, em mentira, em homicídios, em malícia, facção, em prostituição, em avareza, em idolatria, em ganância. Tudo obra do diabo, obra da carne. Por isso que ele disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Conheça a verdade, irmãos. Que a verdade te liberta, aí você conhece que o diabo foi destruído. Agora, a igreja do Senhor Jesus Cristo está prisioneira do diabo. A igreja do Senhor Jesus Cristo não conhece a verdade. A igreja do Senhor Jesus Cristo vive tremendo de medo do diabo, irmãos. Cuidado. O diabo está ao derredor. Irmão, outro dia eu disse aqui, irmão, imagina um homem ou uma mulher dormir e acordar e achar que já tem um diabo esperando para tragar. Imagine, irmãos. Imagine uma igreja do Senhor Jesus Cristo. Dentro de uma igreja, irmão, pastor pregando e se levantar uma pessoa: eu vou lhe destruir, não sei o que. Mas quem é o diabo? Imagine. Pastor, isso aqui pode acontecer? Pode. Eu espero que os homens daqui peguem essa pessoa que fizer isso, pegue ele, amarre, tira o diabo dele ali, tem uma salinha que tem ali. Tem uma salinha boa de tirar o diabo ali. Tem os homens. O Honda não conhece não. O Honda vai pensar que é diabo mesmo. O Honda vai pensar, vai chamar os pastores daqui para tirar o diabo dele. A gente tira aqui dele aqui. Tem uma salinha para tirar o diabo. Vou botar ali. Expulsa esse demônio. Uma sala ali, bem boazinha. Aqui não tem lugar para demônio não, meu amigo. Amém, Dina. Amém, Dina. Aqui o que pode ter é carnalidade. E isso que o homem semear, ele vai colher. Ninguém fica impune. Aquilo que o homem semeia, ele colhe. Não conhece a verdade. Escravo. Uma igreja escravizada, medrosa. Em Colossenses, no capítulo 1, versículo 13, diz: ele, diga o Senhor Jesus, nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Nós estamos nesse reino, amado. Eu queria concluir com Hebreus no capítulo 5, versículo 11. Diz assim: irmãos, a esse respeito, sobre o diabo, sobre a desgraça da graça, sobre a falta de conhecimento, a esse respeito temos muitas coisas de dizer, e difícil de explicar para alguns, porquanto alguns têm se tornado tardios em ouvir, em entender. Versículo 12: pois com efeito, irmãos, por efeito, quando devia ser mestre, atendendo ao tempo, desde o século 33, que o diabo foi destruído, com efeito, esse tempo todo, temos novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios alimentares dos oráculos de Deus. Assim, vos tornaste como necessidade de leite e não de alimento sólido. Aí o pastor tem que estar voltando. Versículo 13. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, na verdade, porque é criança. Versículo 14. Mas o alimento sólido, a palavra da graça, é para os adultos. Quem é adulto, diga amém. Para aqueles que pela prática, é prática, irmão. Porque tem muita gente que ouve e não pratica. É criança do mesmo jeito. Tem que ouvir e praticar. Aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas principalmente o mal. Curva a sua cabeça. Obrigado, meu Deus, porque a tua graça nos constrange com este amor eterno que tu nos amaste.
e com benignidade nos atraíste e nos fez conhecer o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Estamos gratos, Senhor, porque a nós foi dado a conhecer esses mistérios. Tantos irmãos que ouvem e não compreendem, tantos irmãos que não praticam, e tantos irmãos que estão aí presos com medo do diabo, e tantos irmãos que não têm medo do diabo, mas têm recebido a graça com libertinagem, não têm honrado, Senhor, o Espírito da graça, nem o sangue da aliança. Iremos agora comemorar o dia que tu nos desse vida outra vez, que esse memorial sirva para trazermos à memória o que significa isto. Em nome de Jesus, povo de Deus, diga amém. Amém. Vamos preparar para as ceias, irmãos, bem rapidinho. Pode distribuir em nome de Jesus. Todos receberam os elementos? Falta ali a Jéssica. Amém. Graças a Deus. Muito bem. Aos irmãos que estão pela internet, eu devia ter avisado no começo, né? Os irmãos podem também participar, abençoados. Você pode fazer isso na sua casa, pegar o pão, pegar o vinho e nós orarmos aqui. Isso aqui é um memorial. Tamires, se aquieta. Isso aqui é um memorial. Nós não chamamos, isso aqui não é Santa Ceia. Pessoal, não existe Santa Ceia. Existe a ceia do Senhor. Isso é um memorial visível. É o único pacto, a coisa do pacto da graça visível. Que a Bíblia diz que Paulo recebeu. Mais para cá, irmãos, mais para cá. Paulo recebeu de Jesus Cristo quando ele ressuscitou e deu para Paulo. Vamos, por favor, me ajude, esse povo que está aqui atrás, não me tire minha concentração. Amém? Todo mundo recebeu? Continue a louvar, por favor, enquanto eu distribuo aqui entre os irmãos. Mesmo
vezes tenhas que passar por aflições, saibas que eu venci o mundo, e assim como eu te fiz vencedor. Se no vale tu passares, junto a ti eu estarei, e se no deserto andares, tua sombra eu serei. Seja no calor do dia, ou se a noite fria está, não temas, filho meu, o bom te guardará. Amém. Paulo escrevendo aos Coríntios, no capítulo 11, versículo 23, ele diz: porque eu recebi do Senhor, que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graça, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Isso aqui é um memorial, irmãos. Representa aquele corpo que foi moído, que foi esmagado no meio e no seu lugar. Por aquele grande amor que ele nos teve, as suas pisaduras, as suas feridas, as suas bofetadas, o seu sangramento, foi para que eu e você fôssemos curados em nome de Jesus. Eu vou orar consagrando esse elemento e depois comeremos todos. Senhor Jesus Cristo, na autoridade que há no teu nome, Senhor, na autoridade de pastor, presidente dessa igreja, dessas ovelhas que o Senhor concedeu para que eu pastoreasse, em teu nome, em nome de Jesus, eu consagro agora este pão, Senhor, que nós ao comermos estaremos comendo saúde para as nossas vidas. Está consagrado em nome de Jesus. Comamos todos. A minha vida, com benignidade eu te atraí, com meu próprio sangue eu te remi, chamei-te pelo nome, tu és meu. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também um cálice, dizendo: este cálice é o cálice da nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que eu beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes desse pão e beberdes o cálice, anunciai a morte do Senhor, e é verdade, até que Ele venha. Então, irmãos, quase 2000 anos atrás, houve um dia que o Senhor, Ele morreu em meu lugar e no teu lugar. E o melhor de tudo, que depois do terceiro dia, Ele voltou a viver. E Ele ceava com seus discípulos, não é? E dizia: olha, falem um para os outros, consolai-vos uns aos outros com esta palavra: eu venci a morte. Mas Ele pediu que fizesse isso em sua memória. Disse a Paulo: Paulo, avisa que isso é importante para que ninguém se esqueça desse dia. Então, Senhor Jesus Cristo, eu sei que Tu estás atento à oração deste lugar, Senhor. Há anjos, Senhor, em nosso derredor, acompanhando essa ministração agora em nome de Jesus. Por isso, nós consagramos este vinho, Senhor, que nós estamos bebendo em Tua memória, porque Tu venceste a morte. Obrigado, Senhor. Iremos beber em Teu nome, dando graça em Teu nome, em nome de Jesus. Bebamos todos. Poder eterno